Olá, eu sou o pastor Rodinei Medeiros e eu estou aqui para, junto com você, participar desse programa O que a Bíblia Diz. O que a Bíblia diz sobre vida após morte. Esse é o nosso desafio de aprendermos na palavra o que a Bíblia está dizendo para todos nós, o que acontece logo após a nossa morte. Eu tenho certeza que você tem dúvida, como tantos outros, mas as religiões, todas elas, têm a sua doutrina sobre a vida pós-morte. Mas o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala a respeito do que acontece quando o ser humano morre? Para onde vamos? O que acontece? O Espiritismo vai dizer que após a morte virá um processo de reencarnação. Já muitos católicos acreditam que seus familiares mortos podem ter ido parar no purgatório. Uma coisa é certa: cada religião traz para a humanidade um destino final diferente. E é justamente por causa disso que temos que estar atentos ao que de fato a Bíblia diz. Primeiro, eu preciso saber que, se eu morro, eu sou devolvido ao pó da terra. A palavra de Deus diz, lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, acompanha aqui comigo, diz assim: e ao pó volte a terra, como era, o Espírito volta a Deus que o deu. Quando você morre, quando uma pessoa morre, quando eu morrer, quando todos nós morrermos, nós iremos voltar ao pó da terra e o nosso espírito voltará para Deus. Então, você precisa ter essa compreensão, olha, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Quando a pessoa morre, o seu corpo que veio da terra volta ao pó e depois decompõe e o seu espírito estará com Deus. Gênesis diz assim no capítulo 3, versículo 19: com o suor do seu rosto você comerá, e comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Preste bem atenção nisso. Então, a Bíblia está falando que esse corpo, essa matéria vai se decompor, não existirá mais, mas o nosso espírito comparecerá diante de Deus. Então nós precisamos entender, se eu morro e vou decompor, eu não tenho como voltar novamente nesse corpo. Então eu preciso compreender o que a Bíblia está dizendo. A alma da pessoa guardará no juízo, o juízo de Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus, no seu trono. E o livro foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado no livro. É tão interessante que nós seremos julgados. Nós não seremos julgados para voltar novamente, mas julgados para entrarmos na eternidade. É por isso que a Bíblia fala que tudo que eu faço aqui, todas as minhas palavras, todas as minhas ações, eu vou prestar contas a Deus. Esse é o grande desafio meu e seu, que o que nós estivermos falando, fazendo, agindo na nossa casa, está sendo escrito no livro da vida. E quando nós morrermos, abriremos nossos olhos diante de Deus e seremos julgados pelas nossas ações. Não tem como eu voltar e refazer as ações. Não tem como alguém interceder por mim e Deus mudar o quadro daquilo que eu fiz. Por isto que você tem que ter essa compreensão, olha, morreu aqui, vai estar com Deus agora na eternidade e todas as minhas ações serão julgadas por Deus. Mas o que acontecerá com uma pessoa que morrer amanhã? Ela colherá o resultado do que ela fez hoje. Seu destino já terá sido traçado antes, de acordo com suas decisões e de acordo principalmente com sua fé. É tão interessante que nós precisamos compreender. Depois que a pessoa morre, e ela vai comparecer diante de Deus, mas tem a volta de Jesus. Quando Jesus voltar nas nuvens com poder e grande glória, nós ressuscitaremos aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro aqueles em Cristo, é claro,
para serem ali recebidos com Cristo nas nuvens, para julgar as nações da terra. E os mortos ressuscitarão para estar diante do Senhor e também ser julgado pelas suas ações. Por isso que no livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, marca aí na sua Bíblia, fala assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. É isso que a Bíblia está dizendo. Não tem como alguém voltar, não tem como alguém mudar a sua história depois da morte. Um dia, todos nós vamos comparecer diante de Jesus. Um dia, a morte vai ser tragada e vencida e ninguém mais encontrará a morte. Mas aquele grande dia, meus amados, o Senhor vai tocar ali a trombeta e os túmulos darão de volta os seus mortos para serem julgados. Então, vida após mortes tem. Você vai viver após mortes, mas também eu posso viver e você também com Jesus para todo sempre na eternidade ou sem Jesus para todo sempre no inferno. Por isto que não há possibilidade alguma, conforme o que a Bíblia diz, de alguém, depois da sua morte, voltar a este mundo para refazer a sua história. Não tem hipótese alguma, nenhuma, alguém que morreu e depois da sua morte, alguém vivo, mudar a sua história, mudar a sua sorte. Não. Tudo que nós fazemos aqui, nós vamos prestar contas a Deus. E um dia, Jesus vai nos julgar. Vida pós-morte existe. A escolha de onde você deseja passar a sua eternidade é sua. Decida-se hoje por Cristo. Tome a decisão em mudar o curso da sua história no tempo presente, para que ela tenha um desfecho glorioso no futuro que virá. O que a Bíblia diz sobre a vida após morte não é para te assustar, não é para você perder o seu sono, mas é para te alertar às necessidades que você tem de viver uma vida íntegra, reta diante de Deus. Porque um dia todos nós morreremos, não tem como escaparmos da morte. E da mesma forma, um dia nós estaremos diante do Senhor. Por isto que é uma necessidade tão grande do nosso coração estar cheio da presença de Deus. É Ele que lapida o meu coração, é Ele que muda a minha história, o meu caráter. É tão necessário você depender de Deus, é tão necessário você buscar a Deus. Creia nisto, viva assim, e aí todo temor, todo terror da morte não existirá mais no seu coração, porque você sabe, o dia que você fechar os olhos para esse mundo, você abrirá diante de Deus. Creia somente. Por isso que esse programa existe para te orientar, para te apontar um caminho. Na próxima semana estaremos novamente com aquilo que a Bíblia diz a respeito da nossa história. Esse programa, o que a Bíblia diz, é para edificar você, para transformar a sua vida, como a minha também. Vamos juntos. Próxima semana estarei aqui para falar de mais um tema que chama a nossa atenção e muda a nossa vida. Que o Senhor te abençoe ricamente, você e toda a sua casa, em nome de Jesus.